Olá, meus queridos alunos e alunas da OAB, curso preparatório, então, para a primeira fase do 30º exame da Ordem. Estou aqui, meu nome é Pietro Kidikmo Júnior, eu sou o mais disparado professor mais antigo aqui da casa e com muita honra, então, vim aqui hoje fazer a nossa revisão de Direito Processual Penal. Inicialmente, é imprescindível que nós tenhamos a seguinte informação muito relevante para vocês, então, que farão a prova agora no dia 20 de outubro. A primeira delas é que, na verdade, se nós dominarmos, e nós vamos dominar, enfim, os temas de inquérito policial, jurisdição e incompetência e recursos, nós teremos simplesmente já abarcado nada mais nem menos do que 40% da prova. Então, galera, é extremamente importante que a gente priorize esses três temas. Repetindo, inquérito policial, jurisdição e incompetência e recursos. E claro, dentro de cada tema desses, que são, na verdade, bastante extensos, nós vamos então trabalhar com aqueles mais importantes e assim sucessivamente, mas mais do que isso, nós vamos seguir, logicamente, a ordem estabelecida pelo nosso Código de Processo Penal, até para que se facilite toda a compreensão, todo o entendimento por parte de vocês. Como eu sempre digo, tem coisas que só a Verbo faz para você, ok? Vamos lá então, nós vamos começar com o nosso tópico, nosso ponto número 1, que é o tópico do inquérito policial. E olha como os nossos futuros advogados devem efetivamente dominar tudo o que nós temos acerca de inquérito policial. Bem, nós sabemos, né, galera, que o inquérito policial é efetivamente um procedimento de cunho administrativo. Então, nós vamos colocar isso aí aqui na tela para todos vocês. Isso aqui é muito importante, já vou explicar por quê. Administrativo e, mais do que isso, é um procedimento inquisitorial. Aqui, nessa segunda expressão, inquisitorial, é que moram, na verdade, a quase totalidade das perguntas que são efetuadas em relação ao tópico inquérito policial. Por quê? Dessa palavra, dessa expressão, galera, inquisitorial, surgem diversos desdobramentos que aí sim são de extrema importância para o nosso estudo, para a nossa revisão chegar a bom termo. E exatamente por quê? Vamos então começar aqui. Inquisitorial significa que ele não deve e não segue mesmo o chamado devido processo legal. Ou seja, a OAB vai te perguntar, já de cara na prova objetiva, por exemplo, se é ou imprescindível a presença de advogado durante esta fase do inquisitório. E nós sabemos que, conforme já decidiram tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal, ser absolutamente dispensável a presença de advogado. Então, nós não temos o devido processo legal. Então, vamos colocar aqui, não há ampla defesa. Agora, nós vamos ver o que nós vamos fazer depois na sequência. Então, não há ampla defesa e tampouco o contraditório, certo? Então, mais do que isso, não há a presença de advogado. Vamos colocar aí também. E, por favor, prestem muita atenção nisso, porque essa questão já foi efetivamente cobrada aí nos recentes exames aí da primeira fase da OAB. Então, não há a obrigatoriedade de defensor. Galera, se não há a obrigatoriedade da presença de advogado, de defensor, portanto, se não há a ampla defesa e não há contraditório, ou seja, que são corolários da questão mais importante que rege o processo penal,
que é exatamente o devido processo legal, nós já podemos concluir já de plano que o inquérito policial ele é uma das partes, claro, muito importantes, na verdade, muito relevante da persecução penal, mas não é, digamos assim, aquela etapa em que o delegado vai dar um UPA, um abraço carinhoso no réu. Por quê? Porque o inquérito policial, isso é muito importante também, visa principalmente a formação de elementos informativos. E esses elementos informativos, como nós sabemos, eles se diferenciam sobremaneira da chamada prova, ou das chamadas provas. Essas sim, segundo a professora Ada Grinover, somente são aquelas que são produzidas durante o contraditório judicial e, mais do que isso, são aquelas que efetivamente são produzidas perante um terceiro imparcial, que é, claro, a pessoa do magistrado. Por isso que nós temos, e isso é importante, tomem nota aí, o imprescindível, importantíssimo, como eu tinha dito, artigo, galera, 155 do Código de Processo Penal, que diz o quê? O juiz não poderá levar em consideração para formar o seu convencimento, claro, principalmente numa sentença penal condenatória, os chamados elementos informativos, ou seja, aqueles produzidos principalmente durante o inquisitório. E, claro, ressalvadas as chamadas provas cautelares, urgentes e não repetíveis. Então, quer dizer, diante das, enfim, ausências das mais comezinhas garantias que regem os direitos e garantias fundamentais do indivíduo, do cidadão, isso vai ser perguntado na OAB, como historicamente o é, nós temos que, então, claro, compreender de maneira a um desdobramento direto desse artigo 155 daquilo que está previsto, então, da grande finalidade a que se presta o inquérito policial, que é, na verdade, fornecer elementos para que o Ministério Público forme a sua opinião delicti e siga, portanto, de início a esta outra fase da persecução penal, qual seja a fase judicial, que se inicia, nós sabemos, com o oferecimento da denúncia ou da queixa, no caso é o início da ação penal, e, consoante dispõe o artigo 363 do Código de Processo Penal, o processo, diferentemente da ação penal, terá o seu início, portanto, a triangularização do processo a partir da citação do réu. Aliás, é o que diz expressamente o artigo 363 do CPP. O processo terá a sua formação completa com a citação do acusado, ok? Então, vejam a diferença gritante, embora tenhamos elementos que não, claro, no inquisitório podemos chamar de prova, mas bem ou mal, eles acabam aparecendo lá na fase judicial. Por quê? Porque nós, enfim, iremos efetivamente buscá-los, transpô-los para o processo, porque eles apareceram na fase inquisitorial. Então, por isso que temos que ter muito cuidado com essas garantias ausentes, repito, no inquérito policial desses direitos e garantias fundamentais, ok? Então, não há obrigatoriedade de defensor. Automaticamente, o que se tem como desdobramento direto disso? Nós temos a presença indelével, eu diria, do artigo, só para que vocês possam, então, anotar e que fique tudo bem esquematizado na nossa ultra, super, mega, blister revisão de processo penal. Vamos arrebentar, não tenho a menor dúvida disso, nesse 30º exame da OAB. Então, claro, não esqueçam do artigo 155 do Código de Processo Penal, ou seja, o enfraquecimento absoluto do inquérito policial. Por quê? Porque inquisitorial torna praticamente inócuo a favor, em prol da defesa, tudo aquilo que nele é produzido, certo? É uma espécie de algo bastante, digamos, não vou dizer burro, mas beira isso. Por quê? Porque a coleta da prova ela deve ser feita em duplicidade, ou seja, tanto lá na fase do inquérito como na fase judicial, certo? Então, como eu coloquei aí, vocês viram, no que eu escrevi, portanto, não há devido processo legal, certo? De outra banda, nós temos o quê? Nós temos alguns fatores, alguns aspectos de também absoluto relevo
que estão, na verdade, aí sempre na boca da prova objetiva da OAB. Quais são esses fatores? Claro, passada a característica principal, primordial do inquérito, que, na verdade, é o fato de não obedecer ao devido processo legal. Além disso, o inquérito policial, ele é sigiloso, ou seja, no sentido de que, aliás, esse é um tema recorrente na prova da OAB, até porque afeta diretamente as garantias atinentes a vocês aí, futuros advogados e advogadas. Por quê? Então, ele é sigiloso. Mas esse sigilo, ele pode ser oposto a quem? Na verdade, esse sigiloso se refere à pessoa, obviamente, do advogado que esteja acompanhando o seu cliente nesse momento da fase, portanto, nessa fase inquisitorial. E, mais do que isso, não há sigilo que possa ser oposto, por óbvio, nem ao magistrado e muito menos ao membro do Ministério Público, que também tem prerrogativa de fazer uma investigação lá na sua promotoria de justiça, ok? Então, o sigilo se dá, então, em relação ao advogado. Agora, nós temos que cuidar aqui, e eu já estou anotando aqui para todos vocês, cuidar SV 14 do Supremo Tribunal Federal, ou seja, a súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal, que diz, na verdade, o quê? Que não é, na verdade, o sigilo algo que seja ou que possa ser, na verdade, tido como algo absoluto. Ou seja, e todo mundo lembra disso, desde o início do ano de 2016, houve uma reforma muito grande operada lá no Estatuto da OAB, em que se franqueou o amplo, pleno e restrito acesso do advogado aos autos de inquérito policial. Agora eu pergunto, como é que vai se, na verdade, coadunar a questão do sigilo, que é algo previsto até para que haja sucesso nas investigações, e esse suposto, então, direito e garantia absoluta do advogado de ter acesso a qualquer procedimento investigativo, enfim, que tenha sido instaurado contra a pessoa que ele represente. Então, isso é muito importante. Então, a palavra de ordem aqui, na verdade, é essa aqui, ó. Documentado. Certo? Por que documentado? Claro, óbvio que não é da época de vocês, mas eu lembro quando eu era pequeno que eu ia ao cinema e tinha uma caixinha amarela chamada Mentex. Era, na verdade, uma balinha, na verdade, um chiclete de menta, né? Obviamente, o nome é Mentex. E imagine o seguinte, não é para rir, é para lembrar. A criatura vai com a sua namorada, senta quando vê algo, meio assim estranho, que fica, meio assim sobressalente ali naquela poltrona de couro. E aí, daqui a pouco, ele vai, quando ele vê, putz, cara, sentou em cima de uma caixa de Mentex. E aí eu pergunto para vocês, qual é o nome do filme? Não é para rir? O Documentado. Então, assim, ó, o advogado somente tem direito de acesso àquilo que estiver já devidamente documentado nos autos do inquérito policial. Não, já pensaram, eu estou aqui, na verdade, ilhado, eu estou aqui encalacrado, eu estou aqui preso. Mas se eu pudesse, eu estaria correndo, que nem o Forrest Gump, para mostrar. O que acontece? Imagina o seguinte, só aquilo que já está documentado. Aí, o delegado, enfim, pedido, a representação tanto dele mesmo, como por parte do membro do Ministério Público, postulam efetivamente o quê? Uma quebra de sigilo telefônico em relação ao réu para, claro, aprimorar a investigação. Ou seja, estamos falando lá da Lei 9296 de 1996. O que acontece? Já pensaram? Algo que demanda sigilo, porque senão vai tudo por água abaixo. Como dizia a vovó, é uma verdadeira vitória de pirro, ou seja, não leva a nada. E aí, daqui a pouco, se o disposto no Estatuto da OAB fosse algo tão absoluto, ou seja, sem qualquer exceção, o advogado, e cuidem com isso que cai bastante, teria amplo, pleno e restrito acesso a todos os atos investigativos do inquérito policial e
vamos e convenhamos, né? Nesse caso aqui seria uma verdadeira aberração. Já pensaram? Ele, advogado com esse direito absoluto. Opa, tá vendo aí uma quebra de sigilo telefônico? Fulano, ó, troca o chip, né? Como se não acontecesse porque estão te monitorando. Não, então é somente aquilo que está, lembre do cinema, o cara sentadinho, né? A bundinha lá na poltrona, o documentado. Então, só aquilo que já esteja documentado. Isso é importante. Súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal. Feito, isso aí é extremamente importante dentro, né, dessa ampla caracterização do inquérito policial, ok? Bom, nós vamos, na verdade, agora falar ainda sobre alguns aspectos inerentes ao inquérito e que, claro, ganham especial relevo, porque todo e qualquer advogado que se preze deve saber, porque eu achei muito legal ficar apagando, podia apagar de uma vez só, mas eu fico aqui riscando porque lembro de minha infância, que faz tanto tempo, né? Então, vamos lá. A questão agora que urge falarmos aqui sobre o inquérito policial, galera, é simplesmente o seguinte, tá? É o disposto no artigo 5º do Código de Processo Penal. Por que esqueceram de mim, né? Por que esse artigo 5º é tão importante para que nós analisemos nesse momento? Galera, não há como nós desvincularmos, presta atenção, vou repetir, não há como nós desvincularmos a forma com a qual é possível iniciar-se o inquérito policial com a natureza jurídica da ação penal. Então, o inquérito policial, basicamente, ele será iniciado de ofício quando, falei, né, temos que fazer uma correlação com a ação penal. Quando a ação penal for pública, que, claro, engloba a praticamente quase que total, enfim, né, a totalidade, melhor dizendo, dos crimes previstos no Código Penal e nas leis penais especiais. Então, quando for pública, incondicionada. Então, o inquérito policial ele vai se iniciar por meio, né, de portaria da autoridade policial, ou seja, de ofício, porque é uma ação penal pública incondicionada, por meio de requisição do Ministério Público ou representação do juiz, da autoridade judicial, certo? Ainda quando, né, demandar aí a ação penal a condição de procedibilidade denominada representação, e olha, são feitas infinitas perguntas a respeito disso, já vou entrar nisso e, claro, vou abordar o tema importantíssimo da Lei Maria da Penha. Então, representação, sob pena de o delegado de polícia cometer e estamos, né, ainda em vacácio da nova Lei de Abuso de Autoridade, mas, enfim, né, isso caracterizaria absurdamente um crime da Lei 4898/65 por hora, mas, claro, né, agora quando entrar em vigor a nova Lei de Abuso, a questão ainda vai ser mais grave ainda. Então, representação somente quando houver a manifestação de quem? Do ofendido ou do chamado CAD, ou seja, é o que dispõe o Código de Processo Penal no artigo 31, e a ordem é excludente, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, lembrando que agora recentemente o STJ autorizou que companheira era uma relação homoafetiva companheira, então ampliando a legitimidade para o ingresso tanto de uma queixa-crime, vale o mesmo, já vamos ver isso, mas também para o oferecimento de representação, ampliando aí o rol de legitimados ativos para tanto oferecer a representação num crime de ação penal pública condicionada à representação, por óbvio, ou o oferecimento de queixa-crime quando se tratar de uma ação penal privada, por óbvio, certo? E depois nós temos ainda, certo, a questão dos crimes de ação penal privada. Nesse caso, o que vai acontecer é que será imprescindível e não poderá o delegado de polícia agir de ofício, porque, como se trata de ação penal privada, o ingresso correto é exatamente por meio de uma queixa-crime. Cuidado que o prazo aqui
decadencial, tanto para o oferecimento da representação como para o oferecimento da queixa-crime, são idênticos. Cuidem porque aqui o raciocínio é o mesmo, então não há o que se preocupar. Então vamos lá. Prazo para representar, prazo para oferecimento de queixa-crime. O que a OAB vai perguntar para você? Bom, primeiro nós sabemos, né, que de regra o prazo é de 6 meses. A grande questão que vem agora é a seguinte: 6 meses contados a partir de quando? Pelo amor de Deus, não são 6 meses contados a partir da data do fato, mas a partir da data em que a vítima ou o seu representante legal tomarem conhecimento efetivamente de quem é o autor da infração penal. Então, 6 meses a partir do conhecimento da autoria delitiva. Como dizia Paula Toller, né? Se tudo fosse só isso, mas temos aí mais coisas e muito importantes, por quê? Porque caem as pencas na prova da OAB, ok? Então, nós vamos agora, na verdade, trabalhar com uma questão que é, aí sim, extremamente importante, que é exatamente a questão, né, como eu sempre digo, da, da questão do prazo no caso de ação penal privada subsidiária da pública, porque nesse caso aqui nós vamos ter ainda o prazo de 6 meses, mas temos ainda algo antes disso que é extremamente importante, que é como nós vamos proceder à forma de contagem, certo? Do prazo decadencial. Por quê? E aqui, né, uma pegadinha bastante significativa, mas que nós jamais poderemos, então, né, errar uma questão como essa. Por quê? Porque, assim, né, a pessoa é burra. Não, é instinto. Olha para cá e diga uma coisa, não respire. Quando a gente fala em prazo decadencial, vai dizer que não vem à sua cabeça direta e imediatamente uma ação penal que, obviamente, tem natureza jurídica processual. Vai dizer, claro que vem. Só que, lembrem-se, nós estamos no Brasil e nós temos que pensar na nossa figurinha do réu, entenderam? Então, essa é a questão importante. Como é que nós vamos agora explicar a natureza jurídica da decadência, sabendo que ela está também intimamente vinculada à ação penal? Então, nós vamos colocar aí exatamente o seguinte: decadência. Sem qualquer problema, porque 6 meses é o prazo geral. Decadência. Tá? Se eu perguntar para vocês, galera, qual é a natureza jurídica da ação penal? Então vamos colocar aí algo que é extremamente importante. Vamos lá? Natureza jurídica da ação penal. Qual é a natureza jurídica da ação penal? Galera, a ação penal, em primeiro lugar, trazendo um conceito, é o meio pelo qual o Estado exerce a sua pretensão punitiva, tá? Então, a natureza jurídica da ação penal, inegavelmente, é processual. Por quê? Vamos pensar, tá? E ó,
Palavra-chave aqui embaixo, ó. Decadência. Decadência. Vamos lá? Ora, pensemos o seguinte. Caso não seja exercido o direito de representação por parte da vítima, do ofendido ou do CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, o que vai acontecer, né? Não haverá a chamada condição de procedibilidade para o ingresso de uma ação penal pública condicionada à representação. Então, assim, ó, por que eu tenho medo aqui? Aqui, como eu digo, a gente está de croque. Espero que não, porque é muito brega, mas no dia da prova o furo é mais embaixo. Então, assim, ó, não é, já disse, questão de burrice, é questão de instinto. Não tem como você se desvincular da natureza jurídica, da ação penal e, consequentemente, da decadência, nesses casos em que se exige representação ou numa ação penal privada, que ela, se não for exercida, impede o próprio início de uma ação penal pública condicionada à representação ou o início, né, fica impedido da ação penal privada. Então, não há como você não vincular a ação penal, certo, ao processo. Bom, pessoal, vamos adiante. Ó, questão de ordem, literalmente, porque cai muito na prova, tá? Vamos falar agora sobre, então, dando sequência a isso, e vejam como está umbilicalmente vinculado ao inquérito policial. Natureza jurídica da ação penal. Primeiro, né? Conceitualmente, o que é ação penal? Nada mais do que a forma pela qual o Estado exerce a sua pretensão punitiva. Vamos de novo? A forma pela qual o Estado exerce a sua pretensão punitiva. Então, galera, é inegável a natureza jurídica processual da ação penal e tudo que diga respeito à ação penal, e não é burrice, pelo amor de Deus, é instinto, está vinculado, vamos combinar, vai dizer que não, vinculado ao direito processual penal. Agora, o que eu quero mostrar para vocês, que a OAB certamente vai perguntar, como sempre pergunta, é que, e ó, presta atenção, que isso aqui é muito importante, muito delicado, e não é tão fácil assim de ser digerido. O que é isso? É que nós temos que entender, e vou colocar bem grande aqui, tá? É que a decadência... Prof, por que o senhor está colocando decadência aí no meio? Porque, claro, estamos falando de natureza jurídica e de ação penal e estamos falando, que é o que nos interessa, o que vai cair sempre na prova da OAB, não é ação penal pública incondicionada, é ação penal pública condicionada à representação e ação penal privada. Entenderam? Então, nós temos que falar da decadência. Porque, uma vez consumada a decadência, o que acontece? Não se perfectibiliza, não se efetiva. Primeiro, a condição de procedibilidade denominada representação e, portanto, não há ação penal pública condicionada à representação. E, não exercido o direito de queixa no prazo de 6 meses, também não haverá ação penal privada. Então, a decadência, inegavelmente, primeiro, ela tem um caráter processual. Mas muito cuidado, nós estamos no Brasil. E o que a gente tem que saber, tá? Nós temos que saber exatamente o seguinte, tá? E eu vou mostrar para vocês agora algo bastante importante, tá? Que diz respeito exatamente a algo que... Aí sim nós vamos chegar... Natureza dúplice da decadência. Querem ver? Nós vamos agora, estamos abrindo o Código Penal, e aí vou dar barbada para vocês. Porque, sabe uma coisa? Vocês nunca mais vão errar, tá? Vamos lá?
Dê uma olhada, artigo 107 do Código Penal, ok? Extingue-se a punibilidade, lembrando que a punibilidade, como está intimamente vinculada à pena, portanto, só pode ser um instituto de direito penal. Então, primeira coisa, como é que eu sei, presta atenção nisso, não respira, como é que eu sei se um determinado instituto tem natureza jurídica de direito penal ou de direito processual penal? Já vimos que há um viés na decadência de direito processual penal porque ela inegavelmente impede a ação penal, o próprio nascimento da ação penal pública condicionada, desde que não haja a representação, e impede também o início da ação penal privada, ok? Mas antes disso, como um instituto heterotópico, como assim? Heterotópico porque encerra uma parte processual, que a gente já viu, e que vamos ver agora, uma parte penal. E a parte penal está aqui no artigo 107, mais precisamente no inciso 4 do Código Penal. Vejam, extingue-se a punibilidade, inciso 4, pela prescrição, decadência ou preempção. Toma nota aí, presta atenção, mas ó, toma nota aí. Galera, todo e qualquer instituto, decadência está, previsto no artigo 107 do Código Penal, que traz as causas extintivas da punibilidade que, ao fim e ao cabo, vão impedir o Estado de impor uma pena que, obviamente, está vinculada ao direito penal, deve ter todo o encaminhamento, todo o tratamento como se de direito penal fosse. Entenderam? Então, agora, nós vamos voltar lá para o nosso quadro explicativo. Então, por que caráter processual, como eu disse? Porque ela tem uma relação íntima, inegável com a ação penal, que é processual. Agora, como a gente mostrou, e como a gente está no Brasil, em que o réu deve ser prioridade, nós vivemos num Estado democrático de direito, e há uma ordem constitucionalmente assegurada, a decadência, galera, tem também, inegavelmente, um caráter penal. Vou fazer uma pergunta meio óbvia, mas extremamente importante. Se a decadência, presta atenção, se a decadência tem, ao mesmo tempo, e tem uma natureza processual e também penal, qual será dos dois vieses que deve ser tratado com maior relevância? Sem dúvida alguma, a parte número 2, como eu escrevi aqui, que é exatamente o seu caráter penal. Penal. Portanto, tudo o que a gente precisa saber sobre decadência, como assim, professor? Forma de contagem do prazo é o mais importante. Aplicabilidade de tudo o que verse acerca de decadência. Então, a aplicabilidade de tudo o que vá versar sobre decadência deve ser interpretado como de natureza penal, ok? Vamos dar um exemplo, tá? Ó, no dia 25, tomem nota aí, tô sentindo o cheiro disso aqui na OAB, de 2018, não é vulnerável, A sofre, é vítima de um crime de estupro, previsto no artigo 213 do Código Penal, ok? Bem, nesse mesmo dia toma conhecimento da autoria do fato, da autoria delitiva, e, claro, ação penal, lembram? Estupro simples, 213, crime hediondo, mas ação penal pública condicionada à representação, artigo 225, caput do Código Penal. Então, vamos lá. Olha a importância do que nós vamos fazer e falar agora, que é a questão certa da OAB. Amam perguntar isso. Até, porque ação penal pública condicionada, até o dia 24
de setembro, são 6 meses contados a partir da data de quando a vítima toma conhecimento da autoria delitiva. Então, 24 de setembro de 2018, que foi uma segunda-feira, a vítima não oferece representação. Agora eu pergunto, se o prazo é de 6 meses contados a partir do momento em que a vítima toma conhecimento da autoria delitiva, esse prazo decadencial nesse crime de estupro, 25 de março de 2018, ok? A ação penal pública, portanto, condicionada, se iniciou no dia 25. Então, caso a vítima e ela não apresentou a representação, qual é o prazo máximo? Dia 24, e aí que vem a questão penal, que eu falei que prevalecia. Então, primeira lição mega importante, decadência é contada de acordo com os prazos penais, ou seja, de acordo com o artigo 10 do Código Penal, ou seja, nós contamos o dia do início e desconsideramos o dia do fim. Então, até que dia a vítima teria? Já coloquei ali, 24 de setembro de 2018. E, olha que interessante. E a OAB adora esses crimes. Na segunda-feira, dia 24 de setembro de 2018, o ministro Dias Toffoli, no exercício da presidência da República, sanciona a Lei 13.000, como está aí para vocês, 13.718, dentre tantas coisas, né? Fez o quê? Mexeu muito, né? Com os crimes contra a dignidade sexual. Revogação. Isso aqui é questão dada para vocês, hein? Revogação do parágrafo único do artigo 225 do Código Penal, que quer dizer o quê? Ou quis dizer o quê? Todos os crimes contra a dignidade sexual passaram a ser, lembram? De ação penal pública incondicionada. Bom, até que dia mesmo essa vítima tinha para oferecer representação? 24 de setembro de 2018, uma segunda-feira. Dia 25 de setembro de 2018, uma terça-feira, o ex-presidente Michel Temer estava viajando, portanto, quem estava no exercício da presidência era o ministro, presidente então do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, sanciona a lei que entra em vigor na terça e, dentre outras coisas, né, criou tipos penais, 215-A, enfim, né, revogou a contravenção penal do artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, a importunação ofensiva ao pudor, e tornou todos os crimes contra a dignidade sexual de ação penal pública incondicionada, ok? Só que decadência não ofereceu a representação até o dia 24, porque sempre cai um dia antes, 6 meses, entenderam? Decadência na certa. Só que essa lei entra em vigor no dia 25 de setembro de 2018. E aí o promotor de justiça diz, opa, vou oferecer denúncia. Por quê? Porque a partir de hoje, o que aconteceu? Todos os crimes contra a dignidade sexual, não somente aqueles perpetrados contra a vulnerável, como acontecia antes, passaram a ser de ação penal pública incondicionada. Pode ou não pode o promotor oferecer denúncia? Negativo. Por quê? Ah, professor, mas é uma lei processual. Lei processual em termos. Por quê? Porque se a decadência mexe, acabamos de ver com a pena, porque está lá no artigo 107, inciso 4 do Código Penal, extinção da punibilidade, ela deve ser tratada como a forma pela qual nós aplicamos o quê? Lei penal no tempo. Portanto, ela é irretroativa e, portanto, está extinta a punibilidade, ok? Então, esse é um dado efetivamente importante a respeito disso, certo? Te ligou nisso? Bom, vamos falar agora um pouco, porque cai bastante, sobre o arquivamento
do inquérito policial. Galera, o arquivamento do inquérito policial é um teatro, né? É uma cena teatral em 3 atos. Cara, como a OAB cobra isso? Em 3 atos, por quê? Olha só, o delegado de polícia, ele não indicia, certo? O Ministério Público arquiva? Negativo, nem delegado arquiva, artigo 17 do Código de Processo Penal, e também não é o promotor de justiça que faz o arquivamento. O promotor de justiça, eu no caso, eu vou promover o arquivamento. Então, o Ministério Público, ele promove o arquivamento. E eu falei, né, em 3 atos, por quê? Porque quem será o grande responsável pelo arquivamento é o juiz. Então, é o juiz quem determina o arquivamento. Então, o juiz arquiva, claro que se proposto, se promovido o arquivamento pelo Ministério Público, o magistrado não concordar, aí autos encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça, que vai decidir conforme artigo 28 do Código de Processo Penal, ou seja, toda vez que o membro do Ministério Público deixar de fazer alguma coisa prevista em lei, solução, encaminhamento ao Procurador-Geral de Justiça, que aí sim ou determina que outro promotor, né, longa-manos, outro promotor, ficou muito bonito, outro promotor que, nesse caso, autonomia funcional, ofereça a denúncia, ou ele, concordando com o arquivamento proposto pelo membro do Ministério Público, ele arquiva e dá a palavra final, certo? Depois, sobre ação penal, embora a gente já tenha falado bastante coisa sobre a ação penal, o que vai cair para vocês em ação penal, como historicamente cai na prova da OAB, certo? Galera, em relação à ação penal, as espécies de ação penal e seus princípios. Então vamos dividir aqui ação penal pública e ação penal privada. O que é mais importante aqui? Os princípios são os fatores mais importantes. Aqui, na ação penal pública, tanto condicionada como incondicionada, vige o princípio que é o mais importante da divisibilidade. Ou seja, desde que fundamentadamente o membro do Ministério Público não é obrigado a oferecer denúncia contra todos os indiciados e nem por conta de todos os crimes, desde que fundamentadamente. Então, divisibilidade, ainda o princípio da obrigatoriedade, porque, sob pena de inclusive cometer prevaricação, porque preenchidos os requisitos, ou seja, a prova da materialidade e indício de autoria, o promotor é obrigado a oferecer denúncia. Então, obrigatoriedade e indisponibilidade. Isso aqui vai cair muito, tá? Podem anotar isso. E na ação penal privada, o que mais cai, nós temos o princípio da indivisibilidade. Tem uma música que diz, né? Contra todos ou contra ninguém, quer dizer, ou se faz a queixa-crime contra todos ou contra ninguém. Por quê? Digamos que a gente tenha 4 réus, se o querelante optar por oferecer queixa-crime contra 2, por exemplo, automaticamente estará extinta a punibilidade em relação a todos. Por quê? Porque a ação penal privada é indivisível e isso implica renúncia, tá? Então, é indivisível, indivisibilidade, precisa do Mobral agora, indivisível, indivisibilidade, tá? E ainda, princípio da
oportunidade e conveniência. O que mais, assim, realmente está bombando na prova da OAB, tá? A questão de, claro, né, os crimes de menor potencial ofensivo praticados aí por um cara, né, que, digamos assim, teve o rompimento da relação e a mulher entrou com o pé e entrou com a bunda. Então, essa é uma questão importante, né? Aliás, muito importante, porque vão te perguntar isso, tá? Então, ó, cuidado, aparecerão 3... eu não resisto, tá tão bonitinha essa mesa, né? Olha que bonito, isso aqui é para ser uma mulher, só que uma mulher vezes 3, tá? Então são 3 mulheres, só que uma delas tem uma relação íntima de afeto. Artigo 5º, inciso 3 da Lei Maria da Penha. E o delito é lesão corporal. Galera, se vocês errarem isso, o que vai acontecer é o seguinte. Das 3, uma, portanto, tem a relação íntima de afeto, kisses and hugs and love, tá? Só que as outras 2 não tem nada. As outras 2, elas não querem representar. Elas sequer foram fazer o auto de exame de corpo de delito, tá? Pergunto, como é que fica com relação àquela que tem a relação íntima de afeto? Sou o Zé Bonitinho Perigote das mulheres. Eu pergunto se há ou não há necessidade de representação. Não, né? Por quê? Porque nós temos a súmula, isso aqui vai cair, súmula 542 do STJ, que diz, nem precisava, né? Porque nós sabemos que em todos os casos em que haja incidência da Lei Maria da Penha, não pode incidir qualquer instituto do Juizado Especial Criminal e a lesão corporal leve e dolosa só passou a depender de representação. Por quê? Porque exatamente o artigo 88 da Lei 9.099 de 95 trouxe essa obrigatoriedade. Agora, como é Maria da Penha, nesse caso não há essa, enfim, necessidade. Então, em relação às 2 que não têm a relação íntima de afeto, ok, extinta a punibilidade. Agora, em relação àquela que tem a relação íntima de afeto, artigo 5º, inciso 3 da Lei 11.340 de 2006, vai haver ação penal, tá? E lembrando que no caso, claro, aqui a ação penal pública incondicionada. Agora, se for uma ameaça, que continua sendo, mesmo no ambiente doméstico e familiar contra a mulher, de ação penal pública condicionada, certo? Lembrem-se que a renúncia à representação, conforme artigo 16 da Lei Maria da Penha, só pode ser efetivada em audiência especialmente designada para tanto na presença do juiz e do promotor, certo? Lembrem-se ainda, tá, do seguinte, muito importante aqui, a questão ainda vinculada à Lei Maria da Penha, porque isso foi alterado, na verdade, agora, certo? Então, vamos aqui abrir a Lei Maria da Penha, certo? Mais especificamente no artigo 12. Galera, cuidado, porque, olha só, antigamente, né, faz bem pouco tempo, essa lei é bem recente, só o juiz poderia aplicar as medidas protetivas de urgência. Agora, na ausência de magistrado na comarca, termo na comarca que não há, enfim, sede, que não é sede de vara judicial, olha só, delegado de polícia ou servidor da polícia poderá aplicar as MPUs, medidas protetivas de urgência, e mais, então, delegado ou seu servidor. E além disso, nós temos aqui algo que já foi revogado há muito tempo. Vamos à lei. O que foi revogado há muito tempo? A questão de que, né, qualquer espécie de concessão de liberdade provisória não pode ser vedada, e a lei, ela trouxe, né, a lei, na verdade, que modificou a lei 13.827, modificou a Lei Maria da Penha, trouxe exatamente, quero ver, né, não temos ainda uma posição firmada, mas o STF já declarou há muito tempo atrás inconstitucional qualquer vedação à liberdade provisória, incluiu, certo, que nesse caso nós não teremos a possibilidade, ao parágrafo 2º, né, desse artigo 12C, que diz que nos casos de risco à integridade, quase sempre há, né, risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, da MPU,
não será concedida a liberdade provisória, certo, ao preso. Então, essa é uma questão, assim, extremamente importante que vocês devem ficar atentos, porque mudou e mudou sobremaneira, certo? Bom, com relação à ação penal, ainda não esqueçam, ó, dessa súmula aqui, que é muito importante. Súmula 714 do Supremo Tribunal Federal, em que nós temos, então, o único caso em que existe a chamada legitimidade concorrente, ou seja, tanto pode haver o quê? Uma ação penal privada, uma queixa-crime, como uma ação penal pública condicionada à representação, ou seja, quando se tratar de crime contra a honra perpetrado contra servidor público em e no exercício de suas funções, ele pode optar tanto queixa-crime ou ação penal pública condicionada à representação, certo? Depois, vamos adiante. Próximo tópico, aqui, nós temos a competência, tá? Galera, competência cai bastante e temos que ler bastante aqui jurisprudência. O que é importante aqui nós analisarmos? Em relação à competência, tá? Nós começamos sempre a analisar a competência em razão da pessoa, foro por prerrogativa de função. Então aqui temos que cuidar se o acusado detentor do foro por prerrogativa de função estiver aposentado, a OAB cobra muito isso, ele já não tem direito a ser julgado pelo tribunal, digamos que seja um juiz ou desembargador, não tem mais foro por prerrogativa de função, tá? Ainda, né, se ele tiver deixado o cargo, tá? Ainda questão bem importante, em eventual exceção da verdade. O que é a exceção da verdade? Imaginem o seguinte, alguém imputa um fato definido como crime, sabidamente falso, contra alguém que detenha foro por prerrogativa de função. Calúnia, imputação falsa de um fato definido como crime. Então, a autoridade, vamos colocar aqui PM, né, prefeito municipal, ingressa com uma queixa-crime em desfavor do querelado, só que o querelado diz, eu vou provar que esse sem vergonha aqui praticou o que eu estou, né, o acusando. Aí os polos se invertem e há o que chamamos de exceção da verdade. Ora, qual é, ou melhor, quais são as peculiaridades do caso aqui? É que o prefeito agora, na inversão desses polos, ele vira réu da prática de um crime. E nós sabemos que o foro por prerrogativa de função está umbilicalmente vinculado à prática de crime. Então, cuidado que a OAB cobra muito, a exceção da verdade, só ela será enfrentada pelo tribunal competente para julgar essa pessoa detentora da prerrogativa de função, no caso de ser acusada da prática de um crime. Tomem muito cuidado em relação a isso, tá? Depois nós vamos ter a competência em razão da matéria, que é uma também chamada de competência absoluta. Nós temos aí a divisão, né, das justiças especiais, que são... Então, primeiro a gente vê se não é caso de justiça especial, no caso eleitoral, que são duas, né? Ou militar, lembrando que aumentou e muito a competência da justiça militar por meio da lei 13.491 de 2017. Não sendo o caso de competência de justiça especial, militar ou eleitoral, justiça ou justiças comuns. Então, se o caso, por exemplo, presta atenção, estiver descrito, previsto no artigo 109 da Constituição da República Federal, viram, né? O resto, raspas e restos, o que sobrar é comigo, é a justiça estadual, que é, como nós sabemos, chamada de residual, ok? E por fim, nós vamos ter a competência em razão
do lugar. Qual a diferença da competência em razão do lugar para as outras duas? É que essa aqui é a única competência relativa. Ou seja, se ela não for arguida em tempo oportuno, no caso resposta à acusação, ela se perpetua, ela se prorroga. Então aqui nós vamos ter, por exemplo, crime de estelionato. Cuidem, qual é o juízo, qual é o lugar da competência para o processo e julgamento de um crime de estelionato? Como é um crime material, ou seja, que exige resultado naturalístico, nunca esqueçam disso. É competente sempre o local de obtenção da vantagem. Agora cuidem porque também já caiu, tá? Se for um crime formal. Caso que eles amam, por exemplo, é o do artigo 158 do Código Penal, crime de extorsão. Quando é que se consuma um crime formal? No momento da conduta. Então, é o local, não é do resultado. Porque se consuma, então, no momento da ação, local da ação. Além disso, ó, falei, né, jurisprudência, tá? Então, muita atenção, súmulas, ó, STJ 122, o que quer dizer isso? Quando nós tivermos em concurso material, crime federal, estadual, competente